Olá, meus queridos companheiros e amigos. Boa noite, Marilza Abreu. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite, Valdete. Boa noite, Ricardo e Eliane. Boa noite também, Rosilda Martins. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso primeiro programa, né? Valdete já está colocando aqui um feliz ano novo, sim. Nosso primeiro programa de 2022. Desejo realmente a todos vocês um ano de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia, bastante equilíbrio e que nós estejamos aí mais um ano juntos. Filomena, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Amanda, boa noite. E mais uma vez, Amanda, parabéns pela sua aprovação. Michele, Rossato e Gabriel, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Olá, Leda Lovato, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e para Lúcia, sejam bem-vindos. Olá, José Ricardo, boa noite também, seja muito bem-vindo. Oneida Alves, boa noite também para você. Realmente, Rosilda, é muito bom estarmos juntos novamente. Períodozinho de férias, de descanso, né? Olá, Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Ô, Aninha, pode deixar, estarão aqui nas nossas orações e a gente sabe, né, dessa nova onda, mas a gente tem certeza também que ela vem bem mais tranquila, sobretudo a todos aqueles que já tomaram as vacinas, mas tenho certeza que nós estaremos aqui sim rezando por vocês, que vocês recebam aí as nossas energias e as nossas vibrações e de toda a espiritualidade, com certeza. Marinha, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Lucélia, boa noite também para você. A Filomena também colocando aqui mais algumas pessoas para nós fazermos as vibrações, né? O nosso caderninho de intenções continua aqui, firme e forte. A espiritualidade com certeza não esquece de ninguém, né? Gustavo, Brian, Stefane, Fernanda Guedes, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também para vocês. Joana Carneiro, boa noite, tudo bem? Olá, Aparecido, seja bem-vindo. Realmente é sempre bom retomarmos as nossas atividades, os nossos estudos. Helena Coelho, boa noite também. Olá, Tuca, boa noite, seja muito bem-vinda. Que bom todos vocês aqui. Rosilene também, boa noite para você, seja muito bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite. E é claro, né, nós podemos esquecer, Iraci, boa noite, não podemos esquecer dos nossos companheiros que irão estar acompanhando em outro horário. Gustavo Duarte, boa noite, seja bem-vindo. Nós temos muitos companheiros que sempre nos acompanham em outros horários, né? Temos aqui a Lourdinho, o Camilo, a Eduarda, nós temos a Rosa Alves, a Adélia, nós temos a Dona Neuza, nós temos o Marcos. Eu sei que tem muitas pessoas, infelizmente eu não vou conseguir lembrar de todas, mas já fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho imenso, né? Rosilene, Diego e Osmane também, boa noite aqui para vocês. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês. Flávio Gava, que alegria realmente estarmos juntos mais uma vez para darmos sequência, né? Nós precisamos terminar de fazer a leitura e estudo dessas obras maravilhosas. Carl Lucas, boa noite, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Que legal. Carl Lucas, companheiro também da Adaí. Nossa, boa noite também para a Adaí. Quando ela não assiste nesse momento, ela acompanha depois. Marcileia, boa noite para você, para o Luciano também, para o Guilherme. Leopoldina, boa noite também, seja muito bem-vinda. Ah, sim, Pedro Lourenço estará aqui nas nossas orações. Mariângela, boa noite. Mariângela também, no outro grupo andou perguntando aqui, né, Mariângela, quando a gente voltava, e é justamente hoje.
um mês de férias para todos nós, né? Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Que legal. Vamos, então, eu até comecei aqui um pouquinho mais cedo para poder cumprimentar a todos vocês, né? E a gente gosta, né, de falar aqui o nosso boa noite. Vinícius Santos, boa noite, seja bem-vindo. A gente gosta de conversar uns minutinhos antes de fazermos a nossa prece, enquanto, né, as pessoas vão chegando, vão entrando na sala, e é sempre um prazer imenso poder cumprimentá-los. E está no momento de nós pedirmos à espiritualidade, né, a permissão para nós iniciarmos as nossas atividades, ou reiniciarmos neste ano as atividades diárias. Boa noite aqui também para a Anitta e para o Clarindo, que estão chegando. Boa noite também para a Selma e para o Dinho. Que bom. E aí vocês também já vão aí conversando, né? Entre vocês, deixando as suas mensagens. Que legal. Esses momentos são realmente fantásticos. Bom, peço então agora a vocês a permissão para nós elevarmos o nosso pensamento, que vocês possam aí também, dentro do lar de cada um de vocês, entrar nesta sintonia com o seu anjo da guarda, com seus amigos espirituais, aqueles espíritos que estão aí protegendo o seu lar, aqueles espíritos que estão aí com vocês também acompanhando esta família. Nós formamos uma grande família, e esta família está novamente se reunindo para os nossos encontros diários, e que estejamos nessa perfeita sintonia com cada um deles, para que todos juntos captemos as energias e vibrações do nosso Mestre amado e querido Jesus. Sim, é Jesus e os seus ensinamentos a razão de estarmos aqui reunidos, porque ultrapassados 2000 anos de sua vinda, nós ainda estamos tentando descobrir os seus ensinamentos, compreender este caminho, poderia dizer até mais curto, que nos leva até o Criador. São mais de 2000 anos que a humanidade teve a oportunidade de seguir este grande farol, por que não este sol? E nós desperdiçamos as oportunidades, porque ainda como crianças espirituais, não despertamos o suficiente para as verdades universais. Aqui estamos, Mestre amado e querido Jesus, reunidos numa grande, promissora família, reunidos para seguir com a nossa leitura e estudo e compreender, através do ensino destes Espíritos maravilhosos, que tornaram para nós mais fáceis as interpretações de tudo aquilo que dissestes. Não porque suas palavras contêm alegorias ou não, mas é simplesmente porque nós precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas preferimos mantê-los fechados para as verdades espirituais, abrindo-os apenas e tão somente para a satisfação dos nossos anseios materiais. Que a paz esteja entre nós, meus queridos companheiros. Que a alegria por estarmos juntos novamente possa nos motivar a continuarmos aprendendo, entendendo, compreendendo e, sobretudo, praticando o respeito às leis que regem o universo. Que assim seja. Graças realmente a Deus e a todos vocês, meus queridos companheiros. Franciele Santos, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também Cecília e Reinaldo e os nossos companheiros de Pirassununga. Boa noite Adriana Valério, seja muito bem-vindo. Boa noite também
Aqueles que porventura não estão aqui, não colocaram seus nomes, mas a gente tem certeza que sempre participam, né? João Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. E outros que, com certeza, Cláudio Honor, não falei, boa noite para você, para Eliane, sejam bem-vindos. Olá, Vânia, muito boa noite também. Para todos vocês que estão assistindo agora, que irão assistir depois, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso eterno agradecimento por todo este... Olá, Mar Souza, Leivia Chaves também, boa noite. O nosso agradecimento por todo este carinho que vocês têm para conosco e para com a doutrina do Cristo. Leopoldina, olá. Bom, é claro que nós não vamos começar ou iniciar, nós vamos simplesmente dar sequência. E hoje é segunda-feira, dia de nós retomarmos a leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Já vimos e identificamos alguns detalhes, sobretudo iniciais, desta importante bem-aventurança que aos poucos está nos mostrando essa necessidade de nós modificarmos o nosso íntimo, de nós modificarmos o nosso interior, para que nós possamos, vejam, Kardec nem colocou o complemento da bem-aventurança, mas o principal, como consta no original, os puros de coração verão a Deus, ou seja, essa possibilidade de nós enxergarmos Deus, sobretudo de enxergá-lo nas mínimas coisas, ou de enxergá-lo em tudo o que existe neste universo. Há a necessidade de nós purificarmos o nosso próprio coração para que isto aconteça. Então, bem-aventurados os puros de coração. Mas como que nós vamos conquistar esta pureza de coração? Exatamente através destes ensinamentos que Kardec, com a espiritualidade, reuniu neste capítulo específico. Edna e Luciano, boa noite para vocês. Já vimos algumas questões relacionadas, por exemplo, com o escândalo. Já vimos algumas questões relacionadas com os motivos de escândalo, tá? Inclusive nós tivemos a oportunidade de identificar aquela interpretação, muitas das vezes, que nós temos a dificuldade, cortar a mão se ela é motivo de escândalo, mas como que nós podemos ver e identificar tudo isso? E a gente percebeu que há sim essa possibilidade de fazermos essa interpretação, sobretudo do ponto de vista espiritual, e que entrar na vida é exatamente na vida espiritual, mas a gente não vai repetir, só para dizer para vocês, ou relembrar-vos o que nós vimos neste capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tivemos também a oportunidade de estudar a verdadeira pureza, as mãos não lavadas, né? Que coisa, que página mais fantástica, quando Jesus diz exatamente, porque há muita preocupação com aquilo que entra pela boca do homem, mas pouco se preocupam com aquilo que sai da sua boca ou que sai do seu próprio pensamento, né? Luísa Nalim, boa noite. Olá, Maê, boa noite, seja muito bem-vinda. Realmente é bom estarmos juntos. Marcelo Machado, boa noite também para você. Então, nós vimos e identificamos essa necessidade de mudar completamente por dentro, para que aquilo que saia seja algo muito mais gratificante e edificante. Pecado por pensamento, adultério, foram esses os temas. E a própria simplicidade de coração. Foram os temas que nós vimos e identificamos neste capítulo 8. E agora, nós vamos adentrar, ainda aqui na instrução dos Espíritos, aquilo que diz respeito, ou melhor, vamos entrar agora na instrução dos Espíritos, no texto Deixai vir a minhas criancinhas, que foi, podemos dizer, o texto base para Kardec desenvolver toda esta página maravilhosa deste capítulo. Bom, deixai vir a minhas criancinhas. E como a gente já tem esse costume, quem foi o Espírito que nos trouxe esse texto? O Espírito, ou este texto, foi escrito por João Evangelista. Gente,
Claro que não precisamos dizer muita coisa de João Evangelista, até mesmo porque aquilo que nós sabemos está ali escrito nos próprios evangelhos. João Evangelista foi um dos biógrafos do próprio Cristo. Nós vemos e identificamos que ele, mesmo através de outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos identificar João participando de muitos eventos e alguns deles exclusivamente João ali estava. Por exemplo, nós não vamos ver os outros evangelistas citarem o episódio ou a parábola das bodas de Caná. Não, isso é algo exclusivo que João Batista nos trouxe. Nós vamos ver outros detalhes. João, como filho de Zebedeu, lembram daquela passagem onde a mãe fala: olha, meu filho, que um fique à sua direita e outro fique à sua esquerda. Jesus falou: opa, eles vão passar por aquilo que eu vou passar? Pode até passar, mas dizer se vão ficar aqui ou ali, isso é exclusivamente da responsabilidade do meu Pai que está nos céus. Boa noite, Adriana Romano, seja muito bem-vinda. Então, nós vamos ver, sobretudo com este evangelista, uma pessoa que foi chamada pelo Cristo exatamente ainda adolescente, diferente dos outros apóstolos que eram um pouco mais de idade mais adulta. Era, portanto, idealista. E nós vamos ver Humberto de Campos dizer que ele tinha um temperamento apaixonado e que ele era um espírito generoso, carinhoso, simples, mas de uma alma muito ardente. Podemos perceber aquela proximidade, porque alguns até mencionam, o discípulo que Jesus amava. E a gente pode perceber pela proximidade, e como eu dizia para vocês, que tem alguns pontos que só João narra. Por quê? Porque aquilo nos traz uma certeza de que ele estava presente. Sim. Por exemplo, o episódio com Nicodemos. O episódio com Nicodemos deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, deu origem ao capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Um episódio narrado apenas e tão somente por João. Ele estava presente? Provavelmente sim. Como que ele teve o conhecimento deste episódio? A proximidade que ele possuía. A gente vai ver também, e isso aí nós podemos acompanhar naquele livro As Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que ela diz que João foi um daqueles que entraram na casa de Jairo quando Jesus correu para salvar a sua filha, se podemos assim utilizar essa expressão. João Batista foi exatamente um daqueles que chegou, que correu e entrou junto com Jesus. E Jesus, nesse livro, Amélia Rodrigues fala, ele deixou os outros de fora, escolheu apenas alguns para adentrar, provavelmente por conta da mediunidade ou da possibilidade que cada um tinha de doar os fluidos. Olá, Maria Geralda, boa noite, seja muito bem-vinda. Como nós falamos aqui, realmente que esse ano seja de muita paz a todos, Um prazer tê-la aqui conosco e especificamente no nosso horário. Maria Geralda sempre também acompanha a nossa leitura e estudo, mas geralmente em outro horário. Então, a gente vai ver isso. Outra característica, lembra, o João Batista estava lá nos pés da cruz, juntamente com Maria e mais algumas pessoas. E o que acontece? Jesus confia a sua mãe a ele. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Veja o carinho que Jesus tinha para com ele. E falou, olha, cuida da minha mãe carnal. E a gente sabe que ele exatamente cuidou até o fim da existência de Maria. Ela estava ali juntamente com João. Outro detalhe, olá, Ercília Machado, boa noite, seja bem-vinda. Feliz 2022 para você também. João Batista foi perseguido,
pelo imperador Domiciano. E, gente, para vocês terem uma ideia, ele foi um dos únicos apóstolos que morreu de morte natural. Os outros todos tiveram os seus episódios envolvendo o cristianismo e a perseguição aos cristãos. João não. João foi um dos únicos apóstolos, ou o único apóstolo que morreu de morte natural. E uma outra informação também, só para nós irmos aí identificando este grandioso espírito, é que dizem ter sido também uma das suas reencarnações. E no finalzinho hoje, se der tempo, e eu espero que dê, a gente vai falar um pouquinho dessa questão, quando a gente fala em reencarnação, sobretudo de espíritos um pouco mais, vamos dizer, nobres, e destes grandes espíritos que colaboraram e que contribuíram com o cristianismo inicial, sobretudo os mártires. Eu vou trazer algumas coisinhas que vêm aqui à minha mente sobre esses seres, mas para dizer que há relatos de que teria sido também a reencarnação, ou ele reencarnado como Francisco de Assis. Olá, Andréia, boa noite. Andréia Andreotti, nossa companheira também de Pirassununga. Ana Cristina, boa noite, seja muito bem-vinda também. Maria Senhora, Ricardo, boa noite também para vocês. Bom, então, nós estamos falando aqui, né? Olá, Maria Souza, boa noite. Nós estamos falando aqui um pouquinho dessas questões envolvendo o autor do texto. O autor do texto, João Evangelista. Não João Evangelista como apóstolo, mas João Evangelista como espírito. A gente sabe que o seu evangelho foi um dos mais espiritualizados. Imaginem agora, do mundo espiritual trazendo as suas mensagens. Quantas informações ele não teria a nos passar. Ok? Marli das Dores, boa noite, seja bem-vinda. Também é um prazer imenso tê-la aqui conosco. Que legal. Bom, vamos então ao texto. Deixai vir a mim as criancinhas. Como eu disse para vocês, apesar de se tratar de uma leitura-estudo, a gente vai evitar a leitura para não ficar algo cansativo. E eu sei que muitos de vocês possuem este Evangelho segundo o Espiritismo em casa. Então depois, quando vocês forem ler ou quando tiverem acesso a esta mensagem, vocês vão identificando. Mas o que é interessante? João Evangelista, agora como espírito, vai comentar esse simples trecho: deixai vir a mim as criancinhas. Gente, o que Jesus quis dizer com deixai vir a mim as criancinhas? Segundo João Evangelista, espírito, Jesus estaria se dirigindo às crianças, e aqui palavras minhas, crianças espiritualizadas. Por que eu estou falando crianças espiritualizadas? Porque se eu disser crianças do ponto de vista físico, a gente sabe que elas, exatamente por esse processo, e aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, porque nós estamos estudando nas quintas-feiras aquela parte do Livro dos Espíritos que fala do retorno à vida corporal, e a gente percebe que no período inicial da nossa infância, nós estamos ainda em processo reencarnatório, e nesse processo reencarnatório, nós estamos num estágio de perturbação. E nesse estágio de perturbação, nós não conseguimos ter uma visão muito clara, uma compreensão muito clara das coisas e principalmente das verdades. Não, nós estamos num período de repouso, exatamente para que nós tenhamos acesso a algumas informações e, recebendo essas informações, depois a gente consiga processá-las para, na sequência da nossa existência, nós modificarmos os comportamentos pretéritos, ou aquilo que a própria psicologia, principalmente a psicologia junguiana, diz, os nossos arquétipos, para que a gente possa modificá-los. Então, durante o período da infância, ou como criança do ponto de vista físico, nós não teríamos ainda essa condição de analisar, de avaliar
essas informações. Então, eu digo aqui que Jesus se dirigia às crianças, como João Evangelista Espírito fala, mas eu coloco espiritualizadas, tá? Ou seja, crianças que já estão em condições de analisar do ponto de vista da razão e da vontade aqueles ensinamentos que estão sendo recebidos, tá? Boa noite, Silvia Mônica, boa noite também, Nadissan, seja bem-vindo, com certeza é muito bom voltar. Sim, a Filomena ainda utiliza essa expressão, maturidade espiritual, mas eu ainda não vou aprofundar ou dizer, Filomena, que seja uma maturidade espiritual, mas aquele período, aquele momento, aquele estágio onde nós chegamos a compreender, talvez não maturidade ainda, mas ter a possibilidade de utilizar a razão e a própria vontade. Então, segundo João, Jesus se dirigia a essas crianças, assim como se dirigia às almas que gravitavam nas regiões inferiores. Ora, o nosso planeta, sobretudo como provas e expiações. Vamos deixar de lado a primeira fase da nossa evolução como planetas primitivos, porque como planetas primitivos ele está em processo de formação, então não há que se falar em inferioridades, tá? Mas como provas e expiações, e aí aquilo que a Filomena disse agora há pouco, o mal é que sai da nossa boca, ou seja, quando nós já estamos um pouco mais avançados, nós criamos com os nossos pensamentos e a nossa postura aquilo que nós denominamos mal, porque o mal não foi criado por Deus, ele não tem existência real, mas num planeta de provas e expiações, aí sim, ele surge. Então, naquela oportunidade, nós já estávamos talvez aí com uns 10 mil anos de provas ou como provas e expiações, então existiam muitos seres que estavam em regiões inferiores que precisariam ser esclarecidos. Jesus se dirigia a estas crianças. Está vendo por que eu não disse maturidade espiritual, Filomena? Porque Jesus também se dirigia a essas crianças que estavam nessas regiões inferiores e que não estavam ainda compreendendo que são seus próprios pensamentos, a sua própria vontade, que os levava a permanecer nesses lugares. Iraci, boa noite, seja muito bem-vinda. Nós estamos voltando agora mesmo. Então, a esses espíritos que estavam nessas regiões, também, João Batista vai começar o seu texto falando daquelas crianças que eu chamo de crianças adultas, mas que estão na fase da infância, tanto intelectual quanto espiritual. É exatamente, Ana Souza, uma forma de nós também vemos e enxergar. Veja como que ele procura ampliar o termo crianças. Deixai vir a minhas criancinhas. Mas deixai vir a mim que crianças? Todas essas que nós estamos falando. Ainda existem, como nós dissemos, crianças que estão, olá Célia, boa noite, seja bem-vinda, que estão justamente, Grace Kelly também, boa noite, nessa fase ainda que adulta, mas que não possui uma inteligência o suficiente, tá? Que não possuem, como é que nós podemos dizer, essa capacidade de raciocinar, razão, fazer este exercício e identificar aquilo que quer, aquilo que não quer, o que é melhor para si. Jesus se dirigia também a essas pessoas, ou seja, a oportunidade precisariam ser para todos. Olá Rosane, boa noite, seja bem-vinda. Rosane, depois, qualquer coisa se você quiser, nós temos um grupo aqui de WhatsApp que a gente alerta, as pessoas quando nós vamos começar, qualquer coisa, depois você passa o seu número, se você quiser eu coloco no WhatsApp e a gente vai te lembrando. Boa noite para você, Grace Kelly, sejam bem-vindos. Também Jesus, segundo João Evangelista Espírito, se dirigia às crianças que são os fracos. Eles não tinham voz, não tinham vez. Ainda hoje,
a maioria desses seres também não tem voz, não tem vez. A gente está percebendo hoje vários movimentos mundiais. Os escravizados, os viciosos, as mulheres. Vejam, naquela época, as mulheres não poderiam participar de nada. Elas não tinham voz. Olha para vocês verem, não tinham voz, não podiam falar nada. Eram totalmente escravizadas. Aliás, sequer elas contavam, né? Vocês lembram de uma passagem? A passagem da multiplicação dos pães, os evangelistas inclusive falam, tinha 5.000 homens, ponto. Tinham crianças e tinham mulheres. Eram separados, não contavam entre as pessoas. Tá? Então, pode deixar, né, Edson? Depois eu coloco. Eu não sei se eu tenho só seu WhatsApp, mas eu ponho assim, pode deixar. Então, essas crianças todas, Jesus estava se dirigindo a ela e falando, olha, se vocês quiserem, venham a mim. Veja que interessante quando o próprio Kardec coloca justamente nesse contexto e nesse capítulo, tudo isso que nós estamos falando, são exatamente aqueles que também precisam buscar, também precisam encontrar alguma coisa e despertar, porque o seu coração talvez não esteja totalmente imaculado. O que está faltando é exatamente o quê? O que está faltando são esses esclarecimentos, tá? Então, vejam, não se esqueçam, as crianças que, segundo João, eram consideradas e convidadas, eram essas. O que nós vimos num dos capítulos anteriores do próprio Evangelho segundo o Espiritismo? Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. As crianças, ou nessas crianças, João não coloca os sábios e os prudentes. Ele coloca aqueles que tinham essa condição e estavam preparados e buscavam exatamente a sabedoria. Pode deixar, depois vocês colocam o número aí para mim, que eu adiciono vocês nesse grupo, que é um grupo que a gente tem mais mesmo só para lembrá-los dessas, minutos antes, né, de nós iniciarmos aqui os nossos estudos. Bom, gente, o que mais que João vai trazer para nós nesse texto? João vai dizer o seguinte, olá Ângela e Emanuel, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Jesus vai colocar que Jesus queria, ou o que nós precisaríamos, ou o que essas crianças precisavam? Que buscássemos o Cristo com confiança. Eu acho super interessante esse trechinho e essa expressão. Aquilo, gente, que a gente vem sempre dizendo, vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar algumas exposições que nós fizemos, e nessas exposições eu falo muito da questão do convencimento. Porque quando nós mencionamos, ou quando Jesus mencionou, deixai vir as minhas criancinhas, quando as crianças vão, vocês prestem atenção, elas não vão duvidando, elas geralmente confiam. Quando elas vão, elas já vão confiando, senão elas nem vão, elas nem chegam, tá? Quando elas vão, é porque confiam. Você pega um bebezinho hoje, às vezes você vai querer até pegar o bebezinho no colo, ele já pega. Se ele não confiar, ele não vai. Então, é interessante isso, e eu particularmente acho uma expressão muito forte, e gostaria de julgar aqui para vocês nessas nossas reflexões. Será que nós temos confiança no Cristo? Será que nós somos hoje capazes de, nesta nossa confiança, segui-lo? E como diz João, ainda que com passos vacilantes, aqui eu vou abrir o parênteses que eu disse para vocês, tá? Particularmente, muito, isso principalmente no passado,
me incomodava um pouco essas questões relacionadas a espíritos que, na época do Cristo, como mártires, chegaram inclusive a ser sacrificados apenas e tão somente porque falavam que eram seguidores do Cristo, porque admitiam que Jesus era o Messias, apenas e tão somente por isso. Vários espíritos foram levados, encarnados naquela época, foram levados às arenas ou queimados por conta disso. Mas espera aí, esses espíritos naquela época, considerados mártires, por que muitos deles tiveram que reencarnar depois? E como eu disse logo no início, a gente falou de João Evangelista, que Francisco de Assis teria sido uma das suas encarnações. Nós acompanhamos um pouquinho, né? Boa noite, Fátima Dove, seja bem-vinda. Nós acompanhamos, alguns de vocês sabem um pouco da história que envolve Francisco de Assis. Principalmente o seu início. Aí alguns vão dizer, mas isso é incompatível com o João. Gente, mas é exatamente aquilo que nós concluímos, ou particularmente que eu concluí. Quando naquela época os espíritos procuravam seguir o Cristo, e aqui João coloca, ainda que vacilantes, veja, Fátima Reliquis, boa noite, seja bem-vinda, ainda que vacilantes, me tirou desta, vamos dizer, zona de conflito. Se os espíritos procuram Cristo, ainda que vacilantes, não eram seres que estavam totalmente avançados e evoluídos o suficiente para entender os ensinamentos do próprio Cristo. Eram crianças ainda vacilantes. Eu sei que ele é o Cristo. Eu vou segui-lo. Mas como que? Ainda não sei. Como que essas leis que reagem? Ainda não. Por quê? Porque 3 anos de vida pública do Cristo, para aquelas pessoas, mesmo aqueles que o acompanhavam, não eram suficientes. Boa noite, Joana Bandeira, seja bem-vinda. Não eram suficientes por quê? Gente, os apóstolos, Pedro e Companhia Limitada, a Casa do Caminho, a gente pode acompanhar em vários livros e romances, a grande maioria deles, somente depois de um certo tempo, é que entenderam, era assim, ainda coloca aqui a questão do Paulo, né? É que entenderam a missão do Cristo. Vejam, vários anos depois é que conseguiram entender. Então, naquele período, imagine aqueles que morreram até mesmo antes dos apóstolos. Será que eles tinham a compreensão exata e perfeita? Eu acho que não. Será que eles tinham aquela fé raciocinada? Provavelmente não. Por isso que a gente vai ver muitos desses espíritos, né? Adriana Dantas, Andréa Dantas, boa noite para vocês. Edivaldo Dantas, sejam bem-vindos e um feliz 2022 para vocês também. Será que eles tinham aquela fé raciocinada? Hoje eu posso dizer quase que com certeza que a maioria ainda não tinha. Eram crianças que confiaram no Cristo e o seguiram, ainda que a passos vacilantes. Eu achei interessante e nos faz aprofundarmos. Por quê? Porque às vezes nós hoje adotamos essa postura, seguimos o Cristo, mas nós somos esses seres de passos vacilantes. Nós ainda não temos uma fé raciocinada. Não. Alguns foram levados à fogueira, mas a sua fé ainda era vacilante. Nossa, Ed, mas como é que poderia uma fé vacilante levar alguém a dar a sua vida física? Sim, porque eles confiavam no Cristo. Mas talvez ainda não tinham a compreensão exata, não entendiam perfeitamente as leis que regem o universo. E a fé raciocinada é exatamente isso. Tanto é que João ainda vai dizer, nesse mesmo texto, as almas se submetiam à eterna e misteriosa autoridade de Jesus. A autoridade do Cristo ainda era misteriosa para eles. Por quê? Eles esperavam o Messias, mas eles não sabiam como seria esse Messias. E é aí que nós identificamos esta fé ainda vacilante. Palavras de João: se submetiam à eterna e misteriosa autoridade de Jesus. Hoje nós sabemos que a autoridade de Jesus ela não é misteriosa.
A gente sabe o porquê, a gente sabe de onde veio, com milhões, bilhões de anos de evolução à nossa frente, a gente sabe de onde veio a autoridade de Jesus, mas naquela época eles não sabiam. Tanto não sabiam que, mais à frente no texto, que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está fazendo a leitura e estudo. No texto vai ter uma expressão onde diz que são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Olha, muito cuidado com essa interpretação. Porque, gente, não é possível um erro se tornar verdade. Se ele era um erro, vai continuar sendo um erro. Assim como, se era uma verdade, se tinha uma verdade, essa verdade, ela é tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro. O que esse texto está querendo dizer? O que esse texto está querendo dizer, e inclusive isso tem como notas explicativas de algumas editoras, a Petit, salvo engano, ela traz no rodapé do seu texto essa explicação, é o seguinte, que muitos dos erros que foram adotados como verdades, principalmente pelas igrejas, agora eles serão entendidos, eles serão explicados, ficará tudo mais claro para nós com essas oportunidades que nós estamos tendo, sobretudo com a nossa doutrina, com essa doutrina que nos esclarece. Então, cuidado com este trechinho, tá? O que era erro não pode se transformar em verdade. Mas muitas das vezes os erros se constituíram em verdadeiros dogmas e eles precisam ser explicitados. E enfim, para nós fecharmos o texto de João Evangelista, ele diz que chegou o momento de nós entendermos os verdadeiros significados das parábolas explicadas, das parábolas citadas e ditadas pelo próprio Cristo. Nós ainda não as entendíamos, por isso somos também considerados crianças. Gente, chegamos aqui ao final do nosso horário. A Daí chegando aí, boa noite, Daí, seja muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho. Agora sim, retornando, né, com força total, nós vamos seguir amanhã dando sequência ao livro Céu e Inferno, que nós já estamos chegando no fim. Que Jesus abençoe a todos vocês, que tenham uma noite maravilhosa, de muitas reflexões. E não se esqueça, nessa nossa leitura e estudo, qualquer coisa, qualquer dúvida, vão colocando, a gente vai conversando e tenho certeza, estou vendo aqui algumas manifestações, a gratidão é toda nossa mais uma vez. Lembrando a todos que algumas pessoas eu sei que não possuem Facebook, que vocês souberem, a gente joga todas essas leituras e estudos na nossa página do YouTube e ficam todos convidados também aí buscar, compartilhar com quem vocês quiserem, para que essa mensagem possa atingir um número maior de pessoas, para que nós trabalhemos de forma bem ativa para a regeneração desse planeta maravilhoso. Muita paz a todos vocês, boa noite, Edna Bueno, obrigado pela participação e até o nosso próximo encontro.